Boa noite a todo mundo que está presente, que nos ouve, que assistiu o filme online dentro do Cineclube Casas Casadas. É um prazer ter todos vocês aqui para mais um debate do Cineclube. Cineclube que é organizado pela Associação Brasileira de Cinematografia, ABC, também co-organizado pelo Curso de Cinema ABC, pela Rio Filme e pela Cavídeo. E hoje, para debater essa obra-prima do cinema brasileiro, que é o Memórias do Cárcere, do Nelson Pereira dos Santos, um filme realizado e lançado em 83 e 84. Estão conosco o diretor Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, o crítico de cinema Carlos Alberto de Matos, e agora, de última hora, uma presença ilustre, que é um dos integrantes da equipe do filme, que é o câmara e diretor de fotografia, César Elias, além de uma ilustre plateia que acompanha o Cineclube já há muito tempo e que também vai fazer suas intervenções e seus comentários e suas perguntas a respeito do filme. O Memórias do Cárcere é um filme que, além de ser uma obra-prima cinematográfica, é um filme que vem despertando um interesse cada vez maior nos últimos tempos. Um dos muitos signos nesse sentido foi um livro lançado um pouco antes da pandemia, que estuda justamente a relação entre o livro original, o livro do Graciliano Ramos, publicado póstumamente ali em 1953, e a adaptação que o Nelson, que reuterizou e dirigiu o filme, fez ali no início dos anos 80. E para além de um interesse pela obra e por tudo que a obra significa, artisticamente, politicamente, historicamente, há esse contexto que nos cerca, que é um contexto que faz ressoar algumas das ideias, algumas das propostas, alguns dos comentários, alguns dos interesses que o Nelson tinha, não só nesse filme, mas ao longo da sua filmografia, e que eu acho que para começar a nossa conversa de hoje, seria muito importante ouvir o Luiz Carlos Lacerda, que é um companheiro histórico de trajetória do Nelson Pereira dos Santos, e é um cineasta que tem filmes sobre o Nelson. Queria que você, Bigode, trouxesse aí um pouco dessa sua presença junto ao Nelson, desse seu conhecimento da trajetória do Nelson e do como você vê esse filme e a figura do Nelson hoje, esse momento que o Brasil e a vida brasileira estão passando aqui em 2021 e, na verdade, nos últimos anos que nos cercam. Boa noite, Bigode. Boa noite, Hernani. Pois é, a minha história com o Nelson é uma história de vida, praticamente, porque eu conheci o Nelson, tinha 8 anos de idade, meu pai foi um dos produtores do Rio 40 Graus, ele frequentava a minha casa, ele, Alex Fiani, Rui Santos se reuniam todo domingo, enfim, o Nelson morou no estúdio que meu pai tinha, no Jacarezinho, ficou morando lá, e ele conta num documentário que eu fiz sobre meu pai, e que tem nesse que eu fiz agora, que ele teve ideia do Rio 40 Graus subindo o morro para ir na casa dos eletricistas e tal. Então, enfim, depois eu fui trabalhar com o Nelson quando eu fiz 19 anos de idade e tal, já tinha feito um filme com o Rui Santos, e acompanhei o Nelson a vida inteira, até um certo ponto, né? Quer dizer, eu fiz praticamente uns 8 longas dele, eu fiz esse meu primeiro curta sobre ele, o Nelson Filma. Ele é uma pessoa de uma generosidade muito grande, eu aprendi tudo com ele, coisas assim, momentos dificílimos na filmagem, que nada dava certo e tal. O Nelson sempre arranjava uma solução, e isso me ajudou na vida. Ele disse que isso ele aprendeu com meu pai no estúdio, que uma vez estava pegando fogo no estúdio, e chegaram no... Ele estava sentado ao lado do meu pai, e aí chegaram as pessoas, está pegando fogo, está pegando fogo. Meu pai deu uma tragada no cigarro e disse, chamaram os bombeiros. Entendeu? E aí o Nelson conta isso no documentário, que esse momento reflexivo do meu pai serviu para a vida dele, como o Nelson me contando essa história me ajudou para o resto da minha vida. Então, sempre em momentos de dificuldade na filmagem e tal, coisa, o ator que não aparece, um cenário que estraga. Agora há pouco tempo eu fazendo uma série, o meu cenário principal foi invadido por uma enchente, destruiu tudo, e eu fiquei de noite pensando, Nelson, e agora? E inventei uma solução.
Então, uma coisa que eu aprendi com ele, quer dizer, ele dizia muito assim, só não filma quem não quer, entendeu? Ou seja, não tem essa história de, não tem... Eu trabalhei com muitos diretores quando eu fiz produção, e enfim, que, tá faltando o bidê cor de abóbora, então eu não filmo se não tiver um negócio que está na análise técnica e tal, sabe? Quer dizer, as pessoas que botam dificuldades, na verdade, o terror de filmar gera esse tipo de fetiche, de não filma por causa de uma bobagem e tal. E uma coisa que eu fico muito impressionado, quer dizer, acompanhando o Nelson na obra dele, é que o Nelson, mesmo quando ele faz filmes políticos, entre aspas, em primeiro lugar está a questão da psicologia dos personagens, entendeu? Quer dizer, não tem essa coisa, não é o filme político onde a ideologia está em primeiro plano e os personagens servem a essas ideias, entendeu? É o contrário, quer dizer, os personagens... Isso no Leão também acontece, né? Os personagens estão ali com a sua psicologia própria e tal, são seres humanos que discutem suas contradições, suas fantasias. Isso está no Vidas Secas, está no Rio 40 Graus, está em todos os filmes do Nelson, né? Quer dizer, mesmo estando na obra do Graciliano, no Vidas Secas e no Memórias também, quer dizer, o Nelson dá uma ênfase muito grande a essa questão da psicologia dos personagens. Isso é uma coisa que me impressiona muito, entendeu? Quer dizer, ele tem essa... Não existe, digamos, não tem protótipos, tem pessoas com as suas almas, com suas contradições, com suas fantasias. E isso é uma coisa que eu aprendi com ele, sabe? Quer dizer, o mais importante no cinema, o cinema humanista, né? Quer dizer, já está, essa escolha já está definida até por uma postura ideológica, que não é a postura... Muitas pessoas confundiam o Nelson com uma postura marxista. O Nelson nunca foi marxista. O Nelson foi do Partido Comunista até 56. Quando teve a invasão da Hungria, ele saiu fora e, junto com Jorge Amado, uma opção de gente, ele não é um marxista, ao contrário, ele é um humanista e o cinema dele reflete isso o tempo inteiro. Até todos os filmes, as pessoas entenderam tudo errado. Então, eu acho que essa coisa da psicologia é fundamental. Uma outra questão que eu acho importante, a figura da mulher no cinema do Nelson. A mulher está presente, assim a Vitória, são os personagens do Fome de Amor. As mulheres têm um papel fundamental nos filmes dele. O Nelson foi o primeiro cara a dar o protagonismo para os negros no cinema brasileiro, né? Quer dizer, não é o negro em primeiro plano, o negro Grande Otelo, que é um compositor, são os meninos negros da favela do Rio 40 Graus, né? Eu sempre passo isso para meus alunos. Eu tenho um aluno que é preto, que nunca tinha visto esses dois filmes, que ficou impressionado, falou assim, eu não sabia que o cinema brasileiro tinha tido esse cuidado e tinha levantado essa bandeira em 1955, entendeu? Ele não sabia disso. Isso é uma coisa que ninguém fala, né? Mas nem os negros, porque eles não sabem, entendeu? Quer dizer, essa história está mal contada. Fica todo mundo só na questão política, quando essa outra questão, que também é política, é muito importante. O Nelson, outra questão que o Nelson levantou, a homossexualidade nos filmes do Nelson está tratada com uma absoluta... respeito não é a palavra, isso a gente não precisa disso. Está tratada com uma humanidade absoluta. Isso no Memórias do Cárcere ele está lá presente, né? Aquele personagem que esfaqueia um outro para continuar na cadeia. Isso deve ter no livro, mas de qualquer maneira é tratado com um foco muito importante. Da mesma maneira que no Cinema de Lágrimas, é uma história de amor de um professor com um aluno de cinema, entendeu? E é também um dos primeiros filmes que trata da questão da AIDS, né? Então, tudo isso, quer dizer, que as pessoas não falam, o Nelson fica muito na coisa do Vidas Secas, quiseram, inclusive, enfiar uma camisa de força no Nelson, depois do Vidas Secas, o cineasta político, o cineasta. Isso daí é uma camisa de força da crítica internacional, de esquerda, ortodoxa, burra, vesga, entendeu?
Tanto é que, em seguida, ele faz o Justiceiro, que a crítica de esquerda não entendeu porra nenhuma, entendeu? E agora, 50 anos depois, é que foram ver que é um filme político. Só quem entendeu naquela época foi a polícia, que inclusive proibiu o filme, entendeu? Então tem essa questão. O Nelson é uma pessoa que o cinema dele não foi devidamente compreendido e estudado. Ele precisa ser, sabe, muito debatido e mergulhado profundamente. Eu acho que é por aí, depois a gente vai falando outras coisas. Obrigado, Bigode. O Memórias do Cárcere é um filme que teve uma repercussão, um reconhecimento, um sucesso imenso ali no seu lançamento original. É um filme que ganhou o Prêmio da Crítica em Cannes, que ganhou vários festivais ao redor do mundo, incluindo o Festival de Havana, ganhou o Festival de Gramado, fez mais de 1,5 milhão de espectadores, num período até já de uma grande crise econômica no Brasil, de crise na Embrafilme, que era a coprodutora do filme. E é um filme que só fez crescer com o tempo, inclusive a Associação Brasileira de Críticos de Cinema elegeu Memória do Cárcere um dos 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos. Eu queria perguntar ao Carlinhos como é que ele situa o Memórias do Cárcere aí, não só no contexto ali da produção original, nos anos 80, ou seja, no momento de fim da ditadura civil-militar instaurada lá com o golpe de 64, mas na própria história do cinema brasileiro como um todo. Boa noite, Carlinhos. Ativa o som, Carlinhos. Ele está sem som. Agora sim, desculpe. Boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente essa noite. É um prazer estar participando aqui desse encontro incrível em torno de um filme incrível como Memórias do Cárcere, né? Como o Hernani falou, realmente esse filme ele foi precedido de uma expectativa enorme, né? Enquanto ele estava sendo produzido, eu me lembro que no início dos anos 80, gente, o Nelson vai voltar, o Graciliano Ramos e tal, e depois do Vidas Secas, na verdade eu não me lembro se ele já tinha feito o Insônia, o episódio do Insônia, Um Ladrão, já tinha sido. Eu acho que feito, já. né? Eu acho que Já, era um filme, era um projeto Entre do Sindicato dos Artistas e Técnicos e uma coisa bem anterior. E aí, mas o episódio do Insônia ficou uma coisa meio pequena num filme que não teve grande repercussão, e o Memórias do Cárcere, então, era esse grande retorno do Nelson ao Graciliano, né? Antes de entrar na questão do próprio filme e da época em que ele foi lançado, eu queria lembrar aqui uma coisa assim, que eu acho que o Nelson ele tem que ser encarado assim, na área do cinema no mesmo nível que outros grandes explicadores do Brasil são encarados. Eu acho que não é à toa que o Nelson vai levar para o cinema obras de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, Guimarães Rosa, Machado de Assis. Não é à toa que ele vai fazer documentários sobre Gilberto Freire, sobre Sérgio Buarque de Holanda, sobre Tom Jobim. Olha o time de grandes explicadores do Brasil, na literatura, na música, com que ele vai se relacionar, com que ele vai dialogar, no cinema. E normalmente, esse papel de intérprete da nação tem sido normalmente ocupado assim, por grandes escritores, por pensadores, até por pintores, de Cavalcante, Portinari, etc. São grandes explicadores do Brasil na pintura, etc. E o cinema acaba ocupando um espaço meio marginal nisso, porque é sempre uma arte meio inacabada, né? Haja vista as interrupções no fluxo industrial do cinema, essa relação muito inconstante dos filmes com o grande público. Mas eu acho que, se a gente tem 3 grandes explicadores do Brasil no cinema, eu acho que seria o Humberto Mauro, o Nelson e o Glauber. Eu acho que esse trio aí, um trio áureo da filmografia brasileira, teria essa estatura assim de grandes explicadores do Brasil, né? E o Nelson pensava em adaptar
Graciliano desde os anos 50. Ele pensava em levar São Bernardo para o cinema, né? No livro da Helena Salem, sobre o Nelson, ela transcreve lá uma fala dele, que ele diz que só não transpôs o São Bernardo para o cinema porque ele não conseguiu salvar o Paulo Honório. Ele não conseguiu salvar o personagem do Paulo Honório. Então, por isso, ele teria desistido. E logo depois do Vidas Secas, ele pensou em fazer o Memórias do Cárcere, né? Ali, o Vidas Secas foi lançado em 63, exatamente o ano em que o Graciliano falece, né? Ele pensou em fazer o Memórias ali, mas não viu condições. Tinha o regime militar entrando, ele não tinha condições nem de produção, nem de liberdade para fazer o Memórias. Ele vai conseguir realizar esse projeto já nos anos 80 com esse princípio de abertura, né? Mas ali o filme foi recebido como um ato cívico, eu acho, né? Ele, mais do que um filme, ele foi um evento cívico. Eu me lembro que as pessoas iam para o cinema e aquela coisa da Marcha Solene Brasileira, do Louis Gottschalk, que toca no filme, com trechos do hino nacional incluído ali, levantava toda a presença do hino nacional cantado pelos presidiários. Aquilo tudo somava uma aura cívica, né, que fazia com que as pessoas fossem ao cinema quase que como para festejar o fim da ditadura, né? Aquele chapéu que o Vereza lança para o alto na última imagem do filme era quase que um gesto nacional, né, de liberdade e tal. Então, o filme, ao mesmo tempo que ele fazia esse paralelo entre a iminência do Estado Novo, ali em 1936, né? 35, né? E a ditadura de 64, né? Uma coisa se espelhando na outra, né? A gente hoje parece que rever um pouco esses paralelos acontecerem novamente, embora a gente esteja num outro contexto completamente diferente, que a gente pode discutir mais adiante, porque hoje a gente não tem mais um inimigo fardado e reconhecível numa determinada classe, a gente tem um fascismo popular disseminado que é talvez bem pior do que antes, mas, de qualquer forma, eu acho que essas palavras de ordem, essas acusações de comunismo, né, o tipo de reivindicação que hoje que a gente vê no filme acontecendo na década de 1930 e que ecoava o que a gente estava, o Brasil do qual a gente estava saindo ali no início dos anos 80, né, ele também rebate hoje como uma alegoria, parece que é uma alegoria de uma época que vai passando para outra, né? 36, 64, 2021. Enfim, eu acho que o filme é esse elogio, né, à resistência civil, né, à manutenção da dignidade contra tudo, né, esse papel desse intelectual que desce a esse inferno ali. Acho que é um filme que continua ressoando muito fortemente em qualquer momento de resistência, em que a resistência é necessária, em que é necessário a gente manter a dignidade, se apegar aos nossos valores, né? Como o Graciliano se apega ali. O filme tem vários momentos em que isso fica bem claro, aonde que ele cede, aonde que ele se mantém firme, né? E eu acho que é um grande ensinamento que vem até hoje, e acho que mais ou menos isso que eu poderia falar assim de saída, mas eu acho que o filme tem muita coisa que a gente pode vir a tratar mais adiante. Obrigado, Carlinhos. Nós temos aqui a presença ilustre de um dos participantes da equipe original do Memórias do Cárcere, que é o diretor de fotografia e câmera, César Elias. César, boa noite, obrigado pela presença de última hora. Super importante ter um depoimento de dentro do filme. O filme era um filme, digamos, incomum para os padrões do... Alô? Carlinhos. Alô, boa noite. Marialva. Oi, Marialva, tudo bem? Boa noite, Marialva. Quem está falando? Ai, meu Deus. Sou eu, Hernani, Marialva, tudo bem?
O filme era um filme incomum para os padrões regulares do cinema brasileiro, porque ele era uma superprodução. Era um filme que custou mais de $500 milhões ali, em meados dos anos 80. Era um filme que, como você estava comentando um pouco antes, tinha cenários construídos, cenários até bastante, digamos assim, exuberantes, grandiosos, etc. Você reconstituir historicamente, seja o presídio lá da Ilha Grande, seja algumas outras locações, alguns outros lugares. Eu queria muito que você nos contasse um pouco como foi o clima de realização do filme, como era o Nelson como um diretor no set de filmagem, como é que ele apresentava a vocês esse projeto, que era um projeto que, como o Carlinhos falou, era um projeto praticamente de vida, né? Ele tinha tentado levar o Memórias do Cárcere às telas bem antes e estava conseguindo realizar ali àquela altura, 1983. Como é que foi isso? Conta um pouco para a gente. Tem que abrir o microfone, César. Está com o microfone César, fechado. o microfone está fechado. Agora abriu. Isso. O Nelson, rapaz, o Nelson era uma figura assim, impressionante. Ele tinha, assim, umas... Eu fiz muito filme na minha vida, né? Fiz muitos filmes de longa-metragem, fiz muitos filmes curtos, enfim. Mas ele, rapaz, ele tinha uma percepção assim, antecipada do que ele estava fazendo e talvez do resultado daquilo mais à frente. E uma coisa impressionante é que ele, assim, ele tinha na filmagem em si, durante a mecânica de filmar, de colocar a câmera, isso foi um negócio que eu só consegui assim, entender e ter essa percepção do espaço com o Nelson. Eu não tinha trabalhado ainda e acho que nem para frente, depois eu peguei um cara que tivesse uma percepção do espaço e a exploração desse espaço como o Nelson fazia. Eu ficava impressionado porque ele pedia para botar a câmera, dizia qual era a lente que ele queria, e ele botava o olho na câmera e fazia a movimentação dos atores e mexia e dirigia tudo. Mas o mais impressionante era a movimentação que ele tinha do espaço, porque, na verdade, é o seguinte, os espaços que a gente filmava pareciam que eram espaços grandes, não eram. Você dentro de uma cela, você dentro do tal navio que a gente fez, era assim, o tamanho de uma sala grande, mas eram espaços pequenos, você não tinha muita opção. E ele conseguia, dentro desse espaço, quer dizer, acho que nem só no Memórias, porque ele tem um conhecimento muito grande da relação da onde você botaria a câmera com a lente que estava objetiva que ele escolhia para aquela cena e a movimentação dos atores. Isso foi um negócio que a cada plano que passava eu falava, caramba, como é que ele consegue vislumbrar esse troço com essa precisão? E ele ia botando o olho na câmera e fazendo os ensaios e pontuando assim, de uma forma diferente, porque você tem diretores que dirigem muito bem tecnicamente e tal, conhece, mas ele ia mexendo ao mesmo tempo tecnicamente, ao mesmo tempo ele ia mexendo com a questão do desenvolvimento da cena, do ator, como o cara deveria ser. Pô, impressionante, o Vereza ficava olhando ele assim, falar meio catatônico, olhando o cara assim e falando, caramba, é mesmo, é assim. Então, isso foi uma coisa que marcou muito assim, para mim. Eu, depois que eu fiz esse filme,
assim, você pega uma percepção dessa questão do espaço que você aprende isso. A movimentação, eu ficava olhando às vezes ele do lado de fora assim, ele com o olho na câmera, ele ficava balançando a câmera para lá, para cá, procurando alguma coisa que já estava na cabeça dele, mas que ele ainda não tinha achado tecnicamente ali. Ele já tinha imaginado, vou fazer essa sequência dessa maneira, mas aí ele ficava procurando assim, sabe, numa quase que uma engenharia assim, de para cá, para lá, para cá, não sei o quê. Era uma coisa incrível. Isso foi um negócio que marcou muito para mim, né? E eu ainda passei um sufoco danado, porque praticamente foi o meu primeiro filme como operador de câmera. Então eu tinha um pavor de errar ali. Isso até dava muito problema, porque o cara sentia que às vezes tinha uma insegurança, né, da minha parte e tal. E eu queria às vezes fazer uma coisa e falar, não, deixa acontecer, não tenta fazer um enquadramento maravilhoso, não. Deixa a coisa andar aí, que eles vão se colocando. E aí foi. Isso foi uma coisa muito incrível. Outra coisa que era muito interessante no Nelson, quer dizer, pelo menos nesse filme, é que ele, assim, meio que em brincadeira, meio sério, aí na hora do jantar, quando acabava assim, ele demitia a gente e readmitia 5 minutos depois. Falou um negócio lá errado e tal, ele está despedido, pode ir embora. Aí passaram uns 15 minutos, ele não está readmitido, porque agora você falou um negócio certo aí. E umas coisas dessas assim, mais tiradas, mas era assim impressionante o domínio que ele tinha. E uma coisa engraçada, que ele tinha lá o português lá, o Rio Grande do Sul, o Bigode lembra. David Quintães e o Jaime Del Cueto. Isso, o Davi Quintães. E o Davi tinha umas tiradas, ele percebia, ele acatava aquilo, ele meio que num tom de brincadeira, ele botou o Del Cueto para fazer ordem unida com a configuração. Isso. Mas era o domínio, o que eu aprendi no filme Memórias do Cárcere com o Nelson Pereira, talvez tenha sido o filme que eu fiz assim de maior repercussão em todos os sentidos, foi esse domínio que ele tinha sobre fazer o filme, executar um filme. Você trabalhar tecnicamente e trabalhar a mise-en-scène, trabalhar os atores. Ele ficava sentado com os caras, todos os atores, até o pessoal da figuração. Se você vê os figurantes do filme, você vê que os figurantes estão atuando ali. Ele não botava o cara lá, fica ali no fundo, sentado. Não tinha isso, não. Os diretores, quer dizer, os assistentes de direção armavam a cena e tal, mas ele ficava preocupado. Ele dirigia, olha, olha, você faz isso, faz o cara lá no terceiro plano, lá longe. Então ele tinha um cuidado nessa questão do que estava dentro daquele espaço ali, né? O nosso quadro, ele tinha um cuidado de saber e a preocupação de fazer com que a gente naquela cena que estivesse filmando. Muito movimento, muita movimentação. Era difícil, assim, que eu me lembre, o Nelson fazer um plano parado, assim, fixo. Muito difícil. Isso foi um negócio, por exemplo, que eu apanhei um pouco, porque era muita movimentação de câmera, você acompanha, vai e volta. É incrível. Se você perceber o filme, você vai ver que o filme ele não tem assim, uma monotonia de câmera, entendeu? Ele é um filme de bastante movimentação. E aí tinha essas coisas assim, incríveis dele. As pessoas ficavam, todo mundo, a equipe que estava, o backstage, todos, maquinistas, eletricistas,
todo mundo ficava... E o curioso foi o seguinte, quando o Zé Medeiros veio para o filme, o Antônio saiu, foi um troço incrível, porque o Zé também tinha um cinema mais, digamos assim, mais humanizado, né? mais de chão, né? Uma realidade mais brasileira de cinema, de se fazer cinema. E aí foi um casamento perfeito, que foi, coitado, um dos problemas que teve com o Antônio foi porque o Antônio, às vezes, caía num tecnicismo e aquilo deixava o Nelson um pouco nervoso, porque a questão técnica ele não deixaria nunca suplantar ou ser maior do que aquela ideia que ele tinha. E, às vezes, tinha alguma questão técnica, até com uma certa lógica, mas ele não queria saber. Não quero saber, tem que fazer aquilo. E aí houve esse curto-circuito assim e tal, aí o Antônio acabou, e o Antônio era quase que uma cria dele também. O Antônio tinha, uma intimidade com o Nelson danada, tanto é que o Nelson chama ele para fazer o filme. Mas Deus, por exemplo, quando veio o Zé Medeiros, foi exatamente o contrário, pode tudo. Pode tudo. Aí nós é que tivemos a dificuldade. Porque, pode tudo, era incrível esse negócio de pode tudo. Não tem esse negócio. Vai atrás, faz assim, bota a câmera na mão, sei lá, dá um jeito. E aí a gente tinha que dar um jeito. Porque o Zé Medeiros era também um cara incrível, ele foi era um cara dessa escola de que não existe, não dá para fazer. Tem que fazer. Como disse o Bigode. Não tem esse negócio de não falar, não dá. Não dá, não. Tem que dar. Então, o filme ficou mais assim, ficou mais fluido na questão técnica. E a questão técnica, nesse filme, é o maior barato, porque ela não precisa aparecer, porque o filme é tão bom, as coisas que acontecem, que a câmera capta, é tão boa, e se tiver algum erro de alguma coisa técnica, o cara não vê, porque o filme entretém você de um jeito que você não fica percebendo qualquer outra coisa. E isso aí no filme até não tem erros, assim, mas eu digo, essa coisa do cinema, de transportar, né, a gente para uma realidade virtual, assim, você acredita no negócio, é incrível esse negócio. Isso foi uma coisa que o Nelson, eu vim, depois de vários e vários filmes, eu vim aprender ali com ele, assim, do dia a dia. Aprender, que eu digo, é de observar e falar, caramba, como é que ele deu esse jeito aqui. E essa coisa dele, assim, isso é um negócio que o Bigode falou, é incrível mesmo. É uma coisa incrível, não tem a possibilidade de não fazer. Não tem essa possibilidade, é zero. Vamos botar a câmera assim, assado, vamos fazer isso, vamos fazer um plano andando daqui, entrando, saindo do outro lado. Não interessa. O que interessa é um plano. Então, assim, muito especificamente, se o cara tivesse, eu tenho um problema ali porque está um pouco escuro, tem que botar um ponto de luz. Não vai botar ponto de luz nenhum, vai assim mesmo. Vamos embora, não tem que... Isso aqui não interessa. Porque o que estava sendo filmado era mais intenso, era mais verdadeiro, não dependia desse tecnicismo, não dependia desse um pouco assim, um barroquismo, uma coisa a mais, não precisava isso, porque o que estava sendo captado pela câmera era muito maior. Então, isso foi um troço que a gente sacou, falou, aqui não tem conversa, entendeu? Vamos fazendo e vamos levando. E aí o filme foi incrível. Assim, tinha uma... Ô César, não havia vídeo assiste, né, desse filme? Havia? Já não? Não, né? Já havia vídeo assiste, mas o Nelson, esse vídeo assiste atrapalhava ele, Entendeu? Porque era um troço que atrapalhava ele. Primeiro, não era o vídeo assiste de hoje. Então, era um troço mais
VHS. Precário, entendeu? Um cabo, aquele cabo coaxial, aquela porra dava mau contato. Ela tinha um orticon em cima da câmera, que era um aparelho alto, atrapalhava botar a câmera num buraquinho, botar no... Então aquele troço... E ele não precisava disso, porque ele botava o olho na câmera, fazia todo o plano. O Video Assistant, ele resolvia mais para a gente. A gente ficava olhando lá ele fazer e tal. E, pô, na hora de rodar o plano, ele pouco ficava na frente do Video Assistant. Ele gostava de ficar ali perto do ator, da câmera e tal, entendeu? E ele tinha certeza do que ele estava fazendo, cara. Então, às vezes, o próprio Zé Medeiros, às vezes, estava no Video Assistant e ele dava uns toques assim de lá. Mas o Nelson não tinha muito isso, não. Esse troço meio que atrapalhava ele. Ele gostava de pegar a câmera, isso ele gostava. Ele tinha uma precisão incrível. Bota 40. Porra, era 40 mesmo. Bota 32. Era 32 mesmo. Bota lente. Pô, o cara tinha um conhecimento assim, do espaço, da distância do que ele queria, a lente que ele pedia para colocar na câmera, com a relação do espaço que ele ia aproveitar, e isso só vi com ele. Ô, Assim, com César, essa precisão. quando você falou deu ruim lá, aí veio o Zé Medeiros, eu achei que tinha sido um problema com os Barreto. Mas, pelo que eu estou entendendo, houve uma percepção de um certo tecnicismo do Antônio. Eu interpretaria isso como uma certa insegurança do Antônio, porque era o maior filme que ele tinha fotografado até então, né? E realmente, porque o Antônio não era um tecnicista, quem trabalhou com ele sabe perfeitamente disso. Então, eu acho que houve aí uma certa insegurança dele, dado o porte do filme, o orçamento que ele estava manipulando. Eu acho que é outra coisa, Silvio. É o rigor, né? Eu acho que é outra coisa. Fala, Bigo, outra coisa? Eu acho o seguinte, eu acho que não era a segurança dele, não. Eu não fiz esse filme, mas eu trabalhei em outros filmes com o Antônio Luiz, meu querido amigo. Ele começou com... Ele foi aluno do Nelson, depois foi estagiário no como era gostoso meu francês e tal, foi por aí. Aí passou a ser assistente do Dib, fez muitos filmes e tal. O problema do Antônio Luiz é que ele demorava demais para iluminar os lugares. Mas demais. Eu fiz o filme do Gustavo Dal, terminei o filme do Gustavo, que deu uma parada, e aí recomeçou o filme. E o Gustavo ficava desesperado. Eu era o diretor de produção. Para fazer um plano de filmagem, eu perguntava para ele, essa sequência tal, não sei o que, tarará, você acha que quantas horas você faz? Ele ria na minha cara e dizia, não tenho a mínima ideia. Entendeu? Então era uma pessoa muito difícil de trabalhar, apesar de ser um grande fotógrafo e um grande amigo. Entendeu? Agora, e o Nelson não aguenta esse negócio de ficar esperando. O cara quer filmar, aí tá, não, peraí, a luz não está pronta, não sei o quê. Mas são horas, porque não é aquele tempo que o fotógrafo precisa. Se sobrepunha a fotografia ao tempo da direção. E isso não existe, isso não é impossível. Vocês que são fotógrafos sabem disso, entendeu? Eu sei que o Nelson me contou essa história, foi um choque, e quem estava lá sabe disso. Então foi um choque, chegou uma hora que ele falou, não dá mais. E a cinematografia tem que servir, pô. A cinematografia tem que servir o filme e ela tem que desaparecer. A boa cinematografia é invisível, pô. É o filme que tem que ser... Diga, César. No entanto, esses filmes... Desculpe me interromper, César, prossiga aí. Eles não são mal cuidados. O Nelson não era uma pessoa que descuidava dos filmes. Isso que o César está falando, ele botava o olho e ele via o que era importante e o resultado... O Asilo Muito Louco em francês, a gente via os copiões de 15 em 15 dias num cinema que não tinha foco no projetor, entendeu? Lá em Paraty. Então, ele botava o olho na câmera, ele sabia qual era o resultado da luz que a gente ia ter, o resultado final, entendeu? Então, não é que fizesse por mim, não é o Buñuel, entendeu? O importante é o conteúdo e a forma, foda-se, não. Ele tinha um cuidado e um rigor muito grande, até com essa questão das cores, das roupas, de tudo. Ele era uma pessoa
que cuidava de tudo detalhadamente. Não é que, foda-se, é só cinema de ideias. Não, não é isso. Entendeu? É essa coisa do eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que está legal, e vamos nessa, chega de punheta, entendeu? Ô, Bigo, você falou um negócio que, quer dizer, o tecnicismo que eu me referi englobava um pouco, mas a questão é o seguinte, é que é impressionante para a gente, com uma mudança da água para o vinho, porque é isso que você está falando. A questão da demora, realmente o Antônio tinha uma certa lentidão, porque ele ficava naquele capricho. Não, enfim, tinha uma certa lentidão. Mas eu acho que o problema não era também esse. Era também. Tá, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você vê, o Zé Medeiros, quando chegou, cara, impressionante, porque ele, numa cena lá qualquer que eu me lembro, a gente olhou assim, não tinha luz, porra. Era vela, era não sei o que, iluminando lá. Aí a gente olhou e aí o Nelson marcou o plano e tal. Aí, ok, pode rodar e tal. O Zé Medeiros, vamos embora, pode rodar. Aí eu ainda falei, Zé, mas não vai eu vindo daquela escola, mas... Não, tá pronto, vamos embora, abre tudo. Pronto, abre tudo, bota o diafragma aberto e vamos embora. Isso foi um casamento que deu, cara. E uma outra coisa, César, que o Nelson vinha de vários filmes com o Dib. O Dib mandava destelhar as casas de Paraty para a gente filmar, entendeu? A tábua do Asilo Muito Louco, o forte, era todo destelhado. Só estudava o movimento do sol. Era luz ambiente. Isso no asilo. Como era gostoso meu francês, tirava aquela porra daquela palha, daquela tábua, entendeu? E filmava com luz ambiente. Então, tirou a toda, tá pronto. O Zé Medeiros, no Chuva de Verão, que eu produzi, ele chegava num lugar, olhava assim, ele botava aquela coisa de medir a luz, qual é o nome disso? Fotômetro. O fotômetro, num lugar assim, a gente ia ver uma locação, ele botava um fotômetro assim e falava, tá pronto. O Cacá ficava pasmo, porque estava sempre tudo pronto, porque a luz está pronta. A luz é essa, é a luz do Brasil. Esse negócio desses caras que ficam botando HMI com esse sol que a gente tem, porra, vai tomar no cu. A gente está no Brasil, esse sol brasileiro não precisa de HMI com taxímetro, vai pra puta que pariu. Bigode, eu queria te perguntar uma coisa, isso que o César estava comentando. Isso foi uma coisa muito impressionante, porque exatamente assim, a grosso modo, era exatamente isso. O Zé chegava e ele brincava assim, 4, era 4, tudo era 4. Quando tinha um problema muito grave, ele abre tudo, vamos embora. E isso com o Nelson deu uma agilidade no pensamento dele, porque realmente ele ficava muito irritado de ter que esperar, às vezes, para rodar aquela cena, e ele ensaiava com os atores. E aí o Vereza também é um cara muito assim, né, de carne, né, uma coisa de contato, e aí dava aquela coisa toda, e aí quando o Zé chegou, cara, teve essa mudança. E uma outra coisa também é que passava essa... Não é segurança, mas esse conhecimento do Zé, sim, essa certeza dele de que pode fazer, pode rodar. E aí rodava e um abraço, e quando via, o cara adorava, entendeu? Então a coisa foi funcionando. Assim, eu acho que eles se encontraram na mesma turma, entendeu? Era da mesma turma, assim, de detalhe, entendeu? O Antônio era bem mais novo também, já tinha... O Zé Medeiros era da reportagem, porra, era do Cruzeiro, era um fotógrafo de documental. Ele sabia luz, ele sabia ver, sabia resolver os problemas. Era um companheiro de redação do produtor, do Luiz Carlos Barreto. Exatamente. Nós trabalhavam exatamente. Ele e o Barretão são da mesma enfermaria. Essa coisa que você estava comentando, César,
digamos assim, do cuidado do Nelson em compor os planos, etc., e os assistentes de direção. Uma das coisas que eu acho marcante no filme, e, digamos assim, a escala do filme, mesmo para um diretor muito experiente como o Nelson, ou como um diretor de fotografia muito experiente como o Zé Medeiros, é um dos últimos trabalhos do Zé Medeiros, era uma escala diferente. Por exemplo, havia 120 personagens no Memórias do Cárcere, quando que no livro era 230 personagens. É um filme que teve 5 assistentes de direção. Isso você estava comentando dos assistentes controlarem a figuração, etc. Houve toda uma estratégia para, de fato, fazer isso funcionar adequadamente, porque era um filme que não tinha 10 figurantes, tinham eventualmente 50, 60, 70 em cena. Isso significava, na verdade, talvez um desafio novo para o Nelson. É isso que eu queria perguntar ao Bigode, porque o Nelson é uma pessoa que é muito associada à literatura, ele adaptou muitos clássicos literários, era uma pessoa que, desde o Rio 40 Graus, escrevia seus roteiros, e talvez o Memórias do Cárcere tenha representado o maior desafio de adaptação da carreira do Nelson. Você acompanhou um pouco isso? Como é que era esse trabalho de roteirista do Nelson? Como é que foi esse projeto do Memórias do Cárcere? Porque ele pensou em fazer esse filme lá no início dos anos 60, logo depois do Vidas Secas, como o Carlinhos mencionou. Como é que era esse trabalho com ele? Não, o Memórias do Cárcere eu não participei. Eu até fiz uma figuração, que eu fui visitar ele lá e me botou de figurante, como ele fazia com os amigos todos. Mas eu acompanhei vários outros filmes dele, por exemplo, o El Justiceiro não tinha um roteiro. Tinha o livro do Bittencourt, né? Como é o nome dele? João Bittencourt. O João Bittencourt, que era uma bobagem, entendeu? Até quando o Nelson aceitou fazer o filme, eu fiquei até impressionado. Falei, mas como esse negócio... E ele me disse, tudo dá filme. E eu aprendi isso com ele, é verdade. Entendeu? E aí ele ia escrevendo na filmagem, ele ia escrevendo o texto assim, me dava, eu levava para o Arduino, a gente ficava batendo o texto e tal. Ele não tinha roteiro. No Fome de Amor foi mais louco ainda, porque não tinha roteiro mesmo. Tinha o livro do Guilherme Figueiredo, que era uma chatice, entendeu? Agora E eu achei estranho quando o Nelson... O quê? Tem algum microfone aberto por aí. Vai lá, Bigode. Acho que o microfone da Marialva estava falando com alguém. Ela estava falando com alguém. Então, esse filme do Fome de Amor, né, que era História para se ouvir de noite, uma bobagem, quando ele aceitou fazer o filme, eu falei, mas não, eu li o livro, achei uma porcaria, era um conto. Aí ele me deu, para mim e para o Ripper, vocês vão fazer o roteiro. Tanto é que o Ripper assina como co-roteirista, entendeu? Nos primeiros dias de tentativa de trabalhar no roteiro, eu desisti. Eu falei, isso daqui eu não consigo. Era muito ruim, muito ruim. E o Nelson ia fazendo esse filme, esse roteiro, diariamente. A gente ia filmar, ele escrevia a sequência, entregava. O filme estava na cabeça dele. Nós nem sabíamos que filme que a gente estava fazendo direito. Ele talvez não soubesse também. Ele foi construindo esse filme aos poucos, entendeu? No próprio processo. E era um processo muito louco, porque foi no auge da luta armada, de 67 para 68, entendeu? Então, a gente até brincava que o filme ia ter uns subtítulos depois da passeata, porque tinha textos do Che Guevara, era uma coisa muito louca, né? Agora, ele fez uma coisa genial, que foi convencer o produtor que estava presente, que era o Paulo Porto, de fazer um personagem da vida dele que era cego, surdo e mudo. Então, ele não via porra nenhuma, nem ouvia o que a gente fazia, porque ele ficava com um negócio tapando o olho e tal. E o Nelson ia fazendo o filme dele lá. A gente não entendia. A Leila, uma vez, ficou famosa essa história, que ela dizia assim, eu não estou entendendo porra nenhuma, mas estou achando a glória da vida fazer esse filme. Entendeu? A gente não sabia, não tinha um roteiro. Ele ia escrevendo diariamente e na edição é que ele foi construindo. Ele foi para Nova York filmar com Dibia, Irene Stefani e Arduino, entendeu? E o filme foi sendo construído, não tinha um roteiro. O francês tinha um roteiro pronto há muitos anos, até com a história, com os diálogos que ele escreveu, mas que o Humberto Mauro verteu para o... Diálogos em Tupi.
em Tupi, né? E que os críticos disseram, está cheio de erros, não sei o quê, uns chatos, para variar. Aí o Nelson tinha o roteiro pronto do francês há muitos anos. O Asilo Muito Louco foi a mesma coisa. Ele tinha um roteiro mais ou menos, uma adaptação fiel ao livro, ao conto do Machado. Mas ele ia transformando na filmagem. Diariamente, a gente não sabia o que ia acontecer. Entendeu? Ele reunia a equipe e falava, o que vocês acham que a gente faz agora com alienista? Aí todo mundo dava palpite e tal, falava reuniões, assembleias e tal. E, no entanto, ele fazia outra coisa. Ele fazia o que ele queria sempre, entendeu? Mas a gente, era uma forma dele jogar para a plateia, que éramos nós, a discussão política das questões daquele filme. E eu acho uma outra coisa no Nelson impressionante, é o lado premonitório. A gente filmou uma sequência que foi o golpe dentro do asilo, foi um golpe militar. O capitão toma o poder e prende o alienista e bota o fazendeiro. Eles criam uma como é que se diz? Uma junta militar. No dia seguinte teve o problema do Costa e Silva e assumiu a junta militar. Sabe? Então tem umas coisas assim. Essa história da pandemia, né? Tá lá quem é beta, os pobres na rua, os contaminados, né? Os contaminados na rua gritando água, comida, e os ricos num bunker trancado cheio de armas. Isso já está acontecendo há muito tempo, né? E agora mais ainda. Então eu acho que essa coisa do roteiro é muito variável. No Asilo não tinha. No Como Era Gostoso Meu Francês, eu acho que foi desses filmes todos que eu trabalhei com ele, foi o filme que tinha um roteiro, que ele seguiu aquele roteiro. Mesmo assim, ele saía um pouco ali, mas muito pouco, porque tinha uma história fechada, entendeu? E eu acho também que uma coisa muito importante desse filme, do francês, que as pessoas não falam muito, é que esse filme foi filmado na época da ditadura, no momento em que o Brasil vivia aquela coisa aquele desrespeito com o povo brasileiro, sujismundo, tratavam o brasileiro como um sujo, né? Tinha aquela campanha para ensinar os brasileiros a se lavarem, a tomarem banho, né? O personagem sujismundo. Aí ele vem com a antropofagia, com aquela loucura da antropofagia, entendeu? Eu acho que ele tem essas coisas. O que é a terceira margem do Rio, se não as milícias tomando conta da religião, né? É isso, desculpa, eu saio fora porque eu fico muito empolgado. Não, foi ótimo, imagino. Não, é essa, pô. Carlinhos, uma coisa que me surpreende no Memórias do Cárcere, é que eu vou dar um pequenino depoimento pessoal. Eu fazia cinema na UF, na época da produção do filme, o Nelson era professor lá. Algumas das pessoas que estudavam lá foram trabalhar no filme. A Luelane, que é uma das assistentes de direção, é uma ex-aluna do curso de cinema. E o Nelson falava algumas coisas, das poucas coisas que eu me lembro, das passagens dele ali pela escola e tal, durante, enfim, a preparação e depois as filmagens, é que ele queria fazer um filme popular, queria fazer um filme que chegasse ao grande público, queria fazer um filme que, não que exatamente fosse um sucesso comercial, mas que, enfim, circulasse o mais amplamente possível. E uma coisa que me surpreende no filme, que é um filme com uma densidade dramática muito grande, com uma interpretação extraordinária do Vereza para o Graciliano, a própria temática do filme, que é uma temática histórica e que você mesmo disse, rebatia diretamente ali naquele contexto do final da ditadura militar. Como é que, na verdade, o Nelson criou esse cinema que, ao mesmo tempo, é aparentemente simples, é extremamente comunicativo e consegue, digamos assim, estar à altura dessa condição de explicador do Brasil? Você vê, digamos assim, um caminho pessoal do Nelson nesse sentido? Acho que seu microfone está fechado, Carlinhos. Já liguei agora. Eu acho que sim, eu acho que a trajetória do Nelson é uma trajetória de passar por várias
instâncias do Brasil, né? A instância do idioma, por exemplo, a instância das etnias. Ele tem filmes sobre indígenas, ele tem filmes sobre a negritude, ele tem filmes sobre a língua portuguesa, ele tem filmes sobre, enfim, os vários vetores de formação da nação brasileira, né? Então ele tem esse alcance, ele é alguém que consegue reunir na obra dele uma quantidade de Brasil assim que eu acho que nenhum outro diretor conseguiu. Agora, eu acho que se tem um fator, um elemento que se destacaria, eu acho que na maioria dos filmes dele, é a questão da liberdade. Né? Isso é uma coisa que se comunica muito com as pessoas, né? Esse ideal de liberdade. Né? Se você pega lá desde o vaqueiro que se rebela no Mandacaru Vermelho, se rebela por amor, né? Até a resistência negra no Tenda dos Milagres, no Jubiabá, né? Se você pega essa alegoria do campo de concentração, da coisa da concentracionária, do asilo muito louco, né? Esses personagens dele têm sempre uma fome de liberdade, né? Digamos assim, pensando no Fome de Amor, fazendo aí uma paráfrase com Fome de Amor, é uma questão de fome de liberdade. Né? Eu acho incrível no Memórias do Cárcere esse momento em que os presidiários estão fechados em suas celas por castigo durante vários dias, e no dia que eles abrem as celas para irem para aquele pátio, que é apenas um pátio interno, e que eles saem festejando loucamente a liberdade, cantando a liberdade, de estar saindo da cela para um pátio, que é fechado também. Mas só essa mínima passagem de um ambiente extremamente fechado para um pouco menos fechado já é uma ideia de liberdade incrível. E a gente vê aí a luta do Nelson contra a censura em filmes como Rio 40 Graus, É o Justiceiro, Como Era Gostoso Meu Francês, todos tiveram que enfrentar a censura e sempre essa ideia de um enfrentamento da opressão, da falta de liberdade e da caretice, que é outro tipo de prisão. Né? Eu acho incrível no Memória do Cárcere, quando o Carlos Beleza, logo no início, briga lá com a mulher e sai dizendo assim: ainda bem que eu vou me ver livre dessa prisão, desse casamento. Né? Quer dizer, o casamento burguês já era uma prisão para o Graciliano e, de repente, ir para a prisão era a saída de uma outra prisão. Então, é sempre esse desejo de estar livre de alguma coisa que está amarrando, que está prendendo. Então, eu acho que esse elemento é um elemento que repercute muito nas pessoas, no público, essa ideia de coisa. Da liberdade. No Memórias do Cárcere, a gente tem aí uma tipologia humana e social vasta, né? Você tem os negros, você tem os nordestinos, você tem os imigrantes, você tem essa classe média militar, ali daqueles oficiais que estão presos ali, como Fábio Barreto, né? Você tem o elitista, né, do Nildo Parente, o chefe da Aliança Nacional Libertadora, que é aquele cara que leva o escravo para a prisão, e os esquerdistas ortodoxos. Então, você tem uma fauna humana ali que faz com que muita gente consiga se reconhecer ou reconhecer alguém, né, que conhece e tal, né, nesses personagens. Então, esse tipo de comunicação, né, através desses personagens, dessa galeria humana... Oi. Sim, quem está falando? Sou eu. Você me deu aqui um review, me deu uma memória aqui, e você, fazendo essa sua observação, me lembrou muito o Nelson dizendo o tempo todo para a gente que o filme era uma comédia, porque era um erro, era um equívoco de tudo no Brasil. E você agora falando isso, me deu uma lembrança assim, dele falando: porra, cara, esse filme é uma comédia, porque é tudo errado assim, que os caras fazem, o país vive num troço louco e tal. E você fazendo a sua observação, essa cena que você falou do presídio, quando os caras saem, ele ficava do lado de fora rindo e pulando e falando, entendeu? Incentivando os figurantes a comemorar aquela liberdade. Ele ria. Ele ria da cena, entendeu?
Uhum. Várias sequências ele ria. Você me lembrou muito isso agora. Que ótimo. Tem uma sequência ele de fala, comédia. Isso é uma comédia. Tem uma sequência de comédia absoluta ali, que é a reunião dos esquerdistas do Partidão para escrever aquela carta, né? Aquilo é uma maravilha. Inclusive, ele faz muito bem em dividir aquela cena em vários momentos, em que sempre se retorna, eles estão lá discutindo ainda e vão levar para o Graciliano para ele corrigir, e leva a correção para ser aprovada pelo grupo. Esse centralismo democrático, essa visão... né? Aquilo se transforma numa comédia absoluta, né? O Nelson era muito irônico com a esquerda, né? Ele era alguém que brincava muito, que via esses excessos da esquerda com um certo humor e tudo mais. Então, eu acho que tem essa dimensão de comédia dentro de um tremendo drama, de uma coisa extremamente dura, como é o Memórias do Cárcere, né? Mas eu acho, não sei se eu respondi a pergunta do Hernani, mas eu acho que essa popularidade do cinema do Nelson, ela foi conquistada cumulativamente, né, com filmes como Desde o Vidas Secas, e passando por sucessos como O Amuleto de Ogum. Gente, nossa, o que é O Amuleto de Ogum? É um filme extremamente popular em todos os sentidos, por tratar de questões populares e por ser um filme de alta comunicação popular. O Tenda dos Milagres, o Memórias do Cárcere. Estrada da Vida. Na Estrada da Vida, exatamente, vai buscar uma outra linha, que é do sertanejo e tal. Então, ele reuniu realmente um mural de visões múltiplas do Brasil como nenhum outro cineasta. Eu acho que isso, e sempre com esse ponto de vista, com essa intenção de fazer um cinema popular, um cinema de comunicação, sem ser um cinema vulgar, sem ser um cinema banal. Obrigado, Carlinhos. E você tocou num ponto que me trouxe uma lembrança, que essa questão da defesa da liberdade para o Nelson era algo realmente fundamental, porque eu lembro que há 10 anos atrás eu estava na Cinemateca do MAN e ele ligou e ele disse, olha, precisamos fazer um ato contra essa possibilidade de retorno de censura, porque querem proibir esse filme sérvio aí que está passando, que eu vi que até é ruim, mas a questão não é se o filme é bom ou se o filme é ruim, a questão é que temos o direito de ter acesso à cultura, ter acesso ao cinema, e é inadmissível que você crie qualquer tipo de censura. E ele pediu que a gente organizasse um ato em defesa da liberdade de você poder assistir o filme, do filme poder ser distribuído no Brasil, poder circular, etc., independentemente do valor que o filme tivesse. E foi uma coisa, na verdade, muito bonita de ver, porque ele estava ali em defesa do cinema, qualquer cinema, de qualquer latitude, de qualquer lugar, de qualquer época. E realmente a liberdade era uma coisa absolutamente fundamental para ele. Eu acho que a gente pode, inclusive, abrir aqui a roda mais amplamente. Temos várias pessoas aqui ouvindo nossos três convidados. Diga, Carlinhos. Antes de abrir a roda, eu queria só fazer uma observação sobre a questão do roteiro, porque você tocou no roteiro, né, o Bigode comentou os trabalhos do Nelson com o roteiro. Aí eu tenho uma questão que sempre me intrigou no Memórias do Cárcere, que é o seguinte: o livro, ele é um livro em primeira pessoa, né? É um livro em que o Graciliano narra um fluxo mental, né, que faz com que toda a comoção dele e a indignação, etc., sejam expostas claramente no texto, né, através desse texto de primeira pessoa. Quando o Nelson vai transpor para o cinema, ele abandona essa questão da primeira pessoa e faz um filme em terceira pessoa. Um filme em que o Graciliano é visto objetivamente todo o tempo como alguém que está diante da câmera e tem uma outra instância narradora que está vendo o Graciliano agir. A gente não tem a passagem da ação para o texto. A gente não sabe como é que aquilo se transformou em texto, né? Sim. O que você pensa disso, ou Bigode, ou outras pessoas que viram o filme, que acham? Para mim, eu fiquei sentindo falta, sinceramente. Eu não chego a considerar o Memórias do Cárcere uma obra-prima absoluta por causa disso. Eu acho que faltou a subjetividade do Graciliano. Eu não vejo a subjetividade do Graciliano ali.
Vocês sempre veem uma falta, é impressionante. Não discute o filme. Você não discute o que está no filme, você discute o que não está no filme. Você discute o filme da tua cabeça. Mas eu acho que isso é uma questão. Isso é um absurdo. Bem interessante, porque isso está no texto do Graciliano. Eu posso estar, minha memória me traindo, que eu li. Aquela sequência final que o Nelson entrega, que o Graciliano, para não ser sequestrado nas memórias que ele está escrevendo, que não foi escrito na prisão, né, ele escreveu depois, mas no filme ele está escrevendo o tempo todo, ele redistribui, ele entrega uma página para cada personagem. Eu acho que isso é a metáfora da opção que o Nelson fez para contar aquela história, entendeu? Está muito claro isso, e isso é de uma beleza indiscutível. Existe isso, mas eu acho que a questão da adaptação, ela era uma questão muito importante nesse caso, e era um desafio. E o Nelson chegou a comentar brevemente lá na escola sobre isso algum tempo depois do filme, o filme já existia. E o próprio texto do Graciliano, eu ia dizer, se a minha memória não me falha, porque eu li há muito, muito tempo atrás, o próprio Graciliano comenta brevemente essa opção de fazer em primeira pessoa, coisa que ele também não gostava. Ele preferia o narrador em terceira pessoa, onisciente, duro, direto, conciso, sem adjetivos, etc. Mas, de alguma maneira, ele precisava acrescentar essa dimensão, vamos dizer, emocional, passional, confessional, e isso implicava a primeira pessoa, e ele diz, bom, cedi ao pronome, mas não sei se ele escreveu exatamente assim, mas a passagem é isso, né? Cedi ao pronome com muita relutância. Para o cinema, isso já implicava uma questão. Você tem várias estratégias, estruturas narrativas que poderiam recuperar isso, Carlinhos, mas aí eu particularmente vejo no filme um caráter realista, extremado, que eu acho que conflitaria muito fortemente com uma voz interior, qualquer estratégia artística que o Nelson pudesse lançar mão, e ele tinha várias, mas eu acho que conflitaria com algumas operações que são aparentemente simples, mas que, digamos assim, desafiavam ele. Primeiro porque o livro foi escrito, na verdade, depois, o Graciliano escreve de 46 a 52. Segundo que o livro não termina, né? O suposto último capítulo, os 2 últimos capítulos não teriam sido escritos, porque o Graciliano morreu. Alguns dizem que ele não quis escrever, mas enfim, de qualquer maneira o livro é póstumo, o livro foi publicado depois que o Graciliano morreu. O livro descreve uma série de situações que o Nelson desloca narrativamente. Então, por exemplo, a informação sobre a prisão da Olga Benário, ela é posterior àqueles acontecimentos, e o Nelson desloca para antes. Enfim, ele faz uma série de sutis operações que, de um lado, me parecem ser inserir a história. O filme começa com uma cartela que descreve historicamente aquele contexto. Então, havia ali um sentido de se situar o espectador em relação a um contexto maior do que a de um indivíduo. O Graciliano aí, o Bigode tem razão, vira muito mais uma metáfora do que uma trajetória mais pessoal. E aí importa menos, digamos assim, as sensações do Graciliano, que ele descreve em vários momentos do livro, mas que não estão tão presentes assim no filme. Acho que a opção do Nelson é justamente se afastar disso, e aí ele insere muito fortemente esse contexto que ele manipula. Ele não faz um retrato, digamos, objetivo da história, ele faz uma condensação histórica ali naquele período, sobretudo da prisão, através de comentários, através da rádio que os detentos montam, através, digamos assim, do que se discute em relação ao contexto político imediato, do getulismo, do Estado Novo, do fascismo, etc. E isso, digamos assim, trazia para ele esse desafio da condensação, inclusive de um livro gigantesco, acho que é mais de 500 páginas, o Memória do Cárcere, e trazia o desafio de falar com a história imediata do Brasil, com a história do fim da ditadura
instaurada no golpe de 64. Eu acho que, nesse sentido, inclusive a fotografia, para mim, quando o Zé Medeiros entra, o Zé Medeiros limpa a imagem. O Zé Medeiros torna tudo tão direto, tão básico, tão simples. Sempre me soa muito simples. Quando eu vi o Memória do Cárcere pela primeira vez, o maior impacto que eu tive foi o da simplicidade, porque eu esperava uma adaptação ultra complexa, dramática, ao extremo e tal, etc. Me surpreendeu muito o fato daquela imagem, daquele som que quase não tem música, são intervenções muito pontuais, daquela dramaturgia, digamos, depurada. Depurada não só porque ele tinha um enorme conhecimento da obra do Graciliano, mas depurada como encenação. E aí, nesse sentido, eu na verdade, assim, eu já pensei sobre isso, né? O quanto esse narrador em primeira pessoa daria uma outra dimensão dramatúrgica ao filme, mas naquele momento, 1984, eu acho que não caberia simplesmente. Eu acho que se o Nelson fizesse o filme hoje, faria completamente diferente. Mas naquele momento, e com aquela trajetória, com essa defesa da liberdade, que não é liberdade de um, é liberdade da sociedade, do conjunto, da comunidade, etc., as escolhas estéticas que ele fez eliminavam essa dimensão. E aí, nesse sentido, era uma adaptação muito difícil de ser feita, mas é uma adaptação, eu diria, quase brilhante, no sentido de que ela é sintética, de que ela é operativa, de que ela resolve esteticamente, sobretudo essa questão da comunicação, de como aquele filme chega às pessoas e impacta. Pessoa, do tamanho que ele ia ser uma chatice. Nem sei se ele faria um filme tão longo. Pessoa? Deus me livre. Eu acho que ele faria diferente. Mas, de fato, 3 horas era também um outro desafio. Tá louco. E um desafio complicado do ponto de vista de comungar isso. Não que eu acho que o Nelson não tivesse a capacidade de fazer. E entra em choque com o que você está dizendo aí, que ele queria fazer um filme de comunicação popular. Imagina a primeira pessoa, 3 horas falando, comunicação com quem? Com meia dúzia de intelectuais. Eu acho que... Bigode, não caricature as coisas. Ninguém está propondo aqui um filme de 3 horas em primeira pessoa. Eu não estou caricaturando, eu estou falando a minha opinião. Caricatura é você. Não, vamos lá. Eu acho que é isso, Carlinhos. Uma dimensão, digamos, mais interior, mais pessoal, mais da vivência que o Graciliano teve do cárcere, que é tão válida quanto qualquer outra, e na verdade é a primeira, é a que está no livro, é a experiência daquele sujeito diante daquela situação e daquele mundo. Eu acho que, claro que tem sua validade, claro que tem até mesmo, digamos assim, sua necessidade a certa altura, porque é o sujeito diante do arbítrio, mas eu acho que o Nelson queria uma outra coisa naquela adaptação. E essa outra coisa criou ali digamos assim, um realismo, eu chamo de realismo, na falta de uma palavra melhor, eu chamo de um realismo. Criou um realismo que digamos assim, levou o filme para essa terceira pessoa, para essa onisciência, para essa câmera que, ao mesmo tempo que observa com cuidado. Isso que o César mencionou, dessa importância dos diversos personagens, da figuração, é algo muito significativo, porque eu acho que foi a maior preocupação de realização do Nelson. Ele botar 5 assistentes de direção não é por acaso. E isso significa que essa câmera observa muito mais do que observaria normalmente. Ainda assim, eu acho que tem um privilégio para o Graciliano no Vereza. E o Vereza realmente faz uma interpretação no Graciliano que é quase grandiosa, quase escapa ao controle. Eu acho que o Nelson, inclusive, teve um grande trabalho em conter essa interpretação nos limites que eram necessários ali para o filme, né? O filme como um todo, etc. Mas, enfim, acho que a gente pode abrir agora a roda. Já tem o Franco levantou a mão, Mariava levantou a mão, tem um pessoal querendo falar. Vamos lá, Franco, depois a Marialva. Eu gostaria só de, primeiro, saudar aqui a todos os presentes, todos e todos, e realmente falar desse filme, sem dúvida nenhuma, falar um pouco sobre o que é Nelson, o que representa, né, como já foi colocado aqui. Mas existem 2 questões que eu gostaria
de saber, principalmente nas entrelinhas da produção, em relação ao presídio e as locações pelas quais o filme perpassa, né? Há ali a questão da colônia também, né? A questão da Ilha Grande, né? Como o César falou. Quero saudar também o César. Há muitos anos que a gente não se vê aqui em Juiz de Fora. Saudar aqui nosso caminho aqui, na cidade. O César esteve aqui presente e também pode dar um esclarecimento, né, de como que foi feito aquele presídio, porque são muitos movimentos de câmera, né? A complexidade, como colocou, com relação ao número de atores, eu acho que é o grande desafio das celas e fora delas, né? Isso é uma questão. A outra, também, ao assistir o filme nessa última vez, nesse fim de semana, a trilha sonora me saltou mais aos olhos do que outras vezes que eu já havia assistido, e já tinha muitos anos, inclusive. E percebi uma questão que me causou assim, uma certa surpresa. Talvez a cópia esteja em melhor condição, né, sonora, foi justamente não só a rádio, né, presídio, né, com o preso falando, trocando ali aquelas falas, mas também em relação ao hino. O hino, não sei se vocês repararam, há algumas dissonâncias, justamente padrões em determinados pontos da música, que o hino nacional a gente conhece mais do que ninguém, qualquer brasileiro, né? E há uma dissonância, principalmente na passagem final do filme. E aí, ao olhar aqui no Google a questão da música, aí eu percebi que há um sentido também, não sei, um pouco disso que o Hernani está colocando, essa questão também de uma quebra, né? Mesmo que proposital, eu acho que aí é um fator preponderante do acabamento do filme e a intenção, talvez. Aí eu também queria saber do Bigode se isso acontecia nas trilhas escolhidas pelo Nelson, que esse fonograma é da Orquestra Sinfônica de Berlim. Então, há um sotaque do maestro, né? Talvez diferente do que fosse um fonograma ou um maestro brasileiro, né? Então, eu acho também há um caminho ainda a se percorrer no sentido da crítica ou o entendimento que Nelson propôs para esse filme tão importante, do ponto de vista sonoro. E aí eu queria também saber o que o Silvio também tem a visão também do som, que poderia nos acrescentar aqui no debate. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro vamos a essa coisa, você lembrou bem, a direção de arte do filme é um aspecto muito, muito importante. Eu queria que o César, enfim, que vivenciou isso diretamente, falasse um pouco como eram esses cenários, sobretudo lá em Sepetiba, em particular o da colônia correcional, como é que eles estavam dispostos, como é que se aproveitava essa... Você já falou que eles eram pequenos e tal, mas exatamente o que significava isso? Como é que, na verdade, isso se desenvolveu para a produção? Bom, na verdade é o seguinte, a parte... Oi, Franco, tudo bem? Há quanto tempo? Vou falar com você também. A parte do presídio, o interior do presídio, ele foi todo filmado, ele foi todo feito numa garagem de bonde, ali na
na entrada de Sepetiba, no final de Campo Grande, quando você vai entrar para Sepetiba. Por exemplo, se você for pegar a Avenida Brasil, você vai reto. Se você dobrar à esquerda, você entraria para Sepetiba. Ali tinha uma antiga garagem de bonde. Tinha, inclusive, uns bondes antigos lá para trás e tal, porque tinha uma linha férrea de bonde, um trilho de bonde, que dava acesso aos bondes chegarem lá. Bom, e nessa garagem do bonde tinha um galpão imenso de 2 pisos. Foi meio que o cenário perfeito. A parte de cima e a parte de baixo foram feitas as celas. Você vê que no filme, eu já não tenho assim, muita lembrança, talvez, de algumas cenas, tem muito tempo que eu não vejo o filme, né? Mas eu acho que a parte de cima tem um momento lá que tem um plano geral, você vê bem a parte de cima do presídio, quer dizer, simulando o presídio, no segundo piso. Tem um dia também que o Nelson, acho que ele faz um plano, que é meio quase que um plongé, assim, um plano de cima, que ele dá uma dimensão imensa a essa garagem, que, na verdade, não tem aquela dimensão imensa como tem no filme. Ali eu acho que era uma lente 18, uma coisa assim, uma 16, que aumenta, amplia aquele campo ali, né? E a coisa se torna muito grande. Mas isso foi tudo feito ali, foi feito... O cenário, rapaz, esse negócio que eu falei para vocês é uma coisa incrível. Essa exploração que o Nelson sabia fazer do espaço, realmente foi uma coisa que eu fiquei impressionado assim no segundo dia de filmagem. Eu falei, pô, esse cara, ele mexe essa câmera e olha esse espaço diferente. Eu ficava assim, meio bobo de ver ele num pequeno espaço, por exemplo, mexer a câmera para lá, para cá, para lá e para cá, e quando ele definia o plano se tornava muito maior do que aquele espaço que lá tinha. Essa questão do presídio, por exemplo, era até fácil, porque, querendo ou não, a garagem era um galpão, de certa maneira, grande. Mas ele não era grande como você vê no filme. Tem uma outra parte também, que ela é filmada numa granja, que é aqueles exteriores, que eu não lembro bem, mas que os prisioneiros estão com aquelas roupas listradas e tal. Aquilo ali é uma granja. Eu não lembro direito se aquilo ali é ainda no Rio ou se foi na Ilha Grande. Eu não me lembro, cara. Eu não me lembro. Acho que é Jacarepaguá. Eu sei que foi Jacarepaguá, né? Uma coisa assim, é verdade. No Gabinal, isso mesmo, Gabinal. É isso mesmo, locação Gabinal. Agora eu lembro. Isso mesmo. Sabe onde é que é? É onde depois virou estúdio lá. Lá depois, alguém transformou aquele lugar do Gabinal em estúdio. Aí virou aquele estúdio do Gabinal. Lembra disso? Estúdio Bar. Foi na ópera do Malandro que a gente descobriu aquilo ali e fizemos praticamente o filme todo lá. E o diretor de arte do Memórias do Cárcere, do Ópera do Malandro, é o mesmo, é o Irênio Maia. Foi o Irênio Maia, é o Irênio. Mas essa coisa do espaço da pergunta do Franco era exatamente isso. Então foram colocados, o cenário, rapaz, é incrível, porque o cenário, de certa maneira, era muito simples. Era muito simples, era tudo feito assim com muita simplicidade. Porque o Nelson, ele também tinha uma grande sintonia com o Irênio. O Irênio, acho que era amigo dele de anos, entendeu? Não conhecia esses caras todos. Pois é. Do Partidão. Pois é. E tinha o Acioli também, lembra? O Acioli, o nome, né? O cara que era diretor lá também de produção. Era um cara antigo também, amigo dele. Porra. Então, ele tinha uma sintonia com esses caras. Era incrível. O Irênio, conversava... E o Nelson, cara, ele tem um negócio incrível. Alguém comentou aí a questão dos figurantes, o número de figurantes. O Nelson fala mansinho, calminho, assim, baixo. Porra,
as locações enormes, os figurantes todos nas suas posições, já colocados lá direitinho pelos assistentes. Aí o Nelson ia passar a cena, os caras ficavam, não precisa pedir silêncio, os caras ficavam em silêncio absoluto, ouvindo o Nelson falar com aquela vozinha dele, às vezes ele um pouco irônico quando falava, brincando e tal, e os caras ouvindo ali calmamente, em fazer... Isso aí foi esse domínio, cara, esse domínio que o Nelson tinha sobre a coisa, realmente foi uma coisa assim que... Isso foi um negócio que eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha visto. O cara dominar essa coisa dele dominar para frente da câmera assim, incrivelmente. Então os caras desenvolviam. Ele dava muita atenção. Às vezes um figurante perguntava uma coisa, ele ia lá, conversava com o cara, explicava, brincava, fazia uma piada e tal. Então ele transmitia essa coisa assim, assim, uma coisa carnal mesmo. Ele passava para os caras o que era para fazer. E aquilo ia numa simplicidade danada. Nunca ouvimos um grito, um troço chamando a atenção. Ele se divertia. Quando dava uma coisa errada, ele ria, pô. Ele caía na gargalhada, entendeu? E fazia de novo. Vamos fazer isso de novo. E tal. Às vezes ele não fazia, não, deixa assim mesmo, vamos embora. E tal. E pronto, e ficava, entendeu? Esse negócio era muito fluido. Era muito fluido essa coisa assim. Não tinha... Ele chamava os figurantes pelo nome. Pois é. É incrível esse negócio. Ele tinha uma ascendência sobre a equipe toda, sobre o que ia para frente da câmera também, os figurantes, os atores e tal. Esse comentário que o Hernani fez sobre o Veneza e tal, esse troço é incrível, porque o Nelson tinha essa preocupação do a mais, né? Então ele ficava muito assim com o Veneza conversando. O Veneza ele encarnou o Graciliano. Então a maneira de fumar, essa coisa toda, ele estudou muito essa coisa toda. Então o Nelson ficava preocupado às vezes com isso. Ele deixava o Veneza muito à vontade. Mas ele conversava muito também. Pode apagar? Não, Pode apagar? César Cavalcante, seu microfone está aberto. Opa, desculpa. Entendeu? Então ele tinha uma preocupação imensa em não deixar a coisa ser over, né? Passar do ponto e tal. Realmente, esse domínio do Nelson é uma coisa assim impressionante. Eu trabalhei com diretores diversos assim que tinham bom conhecimento geral de se fazer o filme, né? Do ofício, o ofício de fazer filme, o ofício de filmar, o ofício de dirigir o ator. Talvez uma pessoa muito próxima ao Nelson, eu vou cometer alguma injustiça aqui, mas para mim, que trabalhei junto e tal, um cara que se aproximou muito do Nelson, assim, fazendo filme grande que eu trabalhei, por exemplo, foi o Walter Lima. Tem umas preocupações muito parecidas com o Nelson, um cuidado muito grande, um conhecimento técnico imenso também, um cara que não titubeia, pede a lente, é aquela mesmo, ele sabe o espaço também, é muito próximo ao Nelson. Mas o Nelson tem uma coisa impressionante, que é aquela calma dele, a calma porque ele via o filme mesmo antes. Ele já vinha com o filme antes, na cabeça. E quando ele botava o olho na câmera, ele passeava, olhava, mexia, olhava para lá, olhava para cá, olhava para cima, tudo com o olho na câmera, mexendo para lá, mexendo. Daqui a pouco ele, é assim, faz isso, faz aquilo, entra aqui, para ali, senta aqui. Isso é uma coisa impressionante que ele tinha. Um cuidado assim muito grande, sabe, com o que estava a câmera captando.
Mas, enfim, essa coisa do presídio foi isso, viu, Franco? Foi ali na garagem. Algumas coisas a gente fez fora, na Ilha Grande. Quem ajudou muito a gente na Ilha Grande, na época, curioso, né? Foi o Ziraldo. O Ziraldo com uma casa lá, e o Ziraldo, ele meio que tutelou o Madame Satã. Então, eu conheci o Madame Satã na Ilha Grande, na época do Memórias do Cárcere. Ele me deu até um livro, acho que é As Noites Maravilhosas de Madame Satã, porque ele se recusou a ir embora da Ilha Grande depois que ele foi livre, ficou livre. Aí o Ziraldo meio que fez uma tutela e ele morava numa casa lá que o Ziraldo montou, uma coisa dessa assim. Mas o Ziraldo ajudou muito ali a produção e tal. Quer dizer que o Ziraldo montou casa para Madame Satã, né? Vai daí, Bigode. Passa a bola aí, porque você e eu falamos pra caralho. Vai lá, mas o Franco te perguntou uma coisa, vai lá. Sobre a música, o áudio, a escolha da trilha. Essa coisa do som. A trilha não é o hino nacional, né? Foi pro Silvio. É a marcha solene. Eu dividi. Silvio que o Franco fala pra caramba, pô. A música do filme Eu teria pouca coisa a acrescentar sobre isso. Eu acho que o tempo já está muito avançado. Okay. Deixa o Bigode, então, comentar se ele tiver alguma coisa a acrescentar. Muito rapidamente, eu só tenho a dizer o seguinte, quer dizer, na verdade, o Nelson ia botar... a música que ia entrar no final ia ser o Jorge Ben cantando Charles Anjos 45. Entendeu? Oba, 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 Charles, como vão as coisas? Sabe? Que é um recado de um cara que está saindo da cadeia, né? Mas aí ele, de repente, teve esse insight de pegar o hino as variações sobre o hino nacional do Gottschalk, entendeu? E que deu uma outra dimensão política e, como já disse o Carlos Alberto, né, virou um ato político ir ao cinema ver o Memórias do Cárcere, assim como o filme do Silvio Jango naquela época representou. E foi muito importante isso. O público aplaudia de pé no final do filme, em todas as sessões comerciais. Obrigado. Maria Alva. Maria Alva tá desligado seu microfone. Agora, né? Tá Gente, agora aqui devagar. 10 segundos para roubar a Maria Alva é para dizer o seguinte, que o cenotécnico desse filme foi um cara que foi um grande guerrilheiro, que já faleceu, Adílio Atos, marido da Emily Pirmez, que hoje é uma grande diretora de arte. Adílio já nos deixou. O trabalho dele é incrível. Toda a cenotécnica, a cenografia do filme foram feitas pelos dois, Emily Pirmez e Adílio Atos, tá? Só para deixar aqui. Bacana isso. Então, eu peguei o livro do Avelar, né, que é o meu mestre, Zé Carlos Avelar, que se chama Chão da Palavra, está aqui o livro, onde tem um capítulo inteiro sobre a adaptação do livro do Memórias do Cárcere para cinema. E o Avelar diz uma coisa que eu acho impressionante. Eu revi o filme agora. Parece um documentário o filme, não é? E o Avelar diz isso. Graciliano escreveu como quem faz um documentário. Sua literatura tem um certo tom de filme documentário. Memórias do Cárcere, em particular, mas também Vidas Secas e São Bernardo. Então, esse realismo final, ele diz, tem tudo a ver com o próprio Graciliano Ramos. Eu nunca vi uma adaptação tão incrível quanto é o livro e o filme, né? Como está junto, como são parecidos e bem adaptados, né? Aquela maneira de você mostrar a realidade que está no livro. Todo o texto do Graciliano faz parte do livro. E isso eu acho que é uma grande vantagem nesse filme. É só isso que eu queria dizer, para lembrar o nosso querido Zé Carlos Avelar. Ótima lembrança, Maria. Grande Avelar, maravilhoso, sempre acertando na mosca.
Bom, já estamos nos aproximando de 10 horas da noite. Temos aí últimas perguntas? É o João João Tobi. Tobi está inscrito. João Tobi, desculpe. Vamos lá, João Tobi. Rapidinho, vocês desculpem a minha posição. Parece o Marlon Brando no Apocalipse Sinal. Porque desculpe a posição, é que eu estou tendo que manter a perna esticada, por isso eu estou aqui nessa posição esquisita. A idade pega. Pois é. Agora, o negócio que eu queria falar é o seguinte: essa coisa da gente ver filme com perspectiva de tempo traz assim, percepções incríveis. Ao longo do filme, essa questão da intensidade da interpretação dramática Vereza é uma coisa tão inacreditável que eu não sei por que me fez lembrar, ao longo de vários momentos, estabelecendo um paralelismo com a interpretação do Otton Bastos em São Bernardo, entendeu? Ambos são atores de peso semelhante em termos de intensidade, capacidade de intensidade dramática. São atores do nível assim de John Malkovich, enfim, entendendo? Dos melhores atores, entendendo, do mundo, entendendo, atores que você percebe que a intensidade emocional é de tal ordem que parece que eles vão explodir a qualquer momento. E aí entra um dado de ironia que que é necessário até para quebrar, entendendo, aquela tensão. No caso aqui do nosso Memórias do Cárcere, tem um momento, entendendo, em que ele, numa única frase, ele diz isso tudo, entendendo, que o Bigode estava chamando a atenção, entendendo, da anticaretice, e do Carlinhos também, e da defesa da liberdade. Quando uma cena com o Davi Pinheiro, né, que é aquele capitão ali, né, logo no início do filme, quando ele é preso, e aí o capitão diz assim: eu respeito as suas ideias, embora discorde delas. E ele vira e diz assim: mas quais são as minhas ideias? Ali, essa maneira como ele pergunta isso é uma coisa tão inacreditável que ali quase que essa frase é quase uma chave para você entender todo o personagem dele. Ao longo de todo o filme, ele faz isso o tempo todo, entendendo? Ele mantém um distanciamento, ele participa, entendendo? É inacreditável o jogo que ele faz. E eu me pergunto, eu não vejo o São Bernardo há muito tempo. Na verdade, são personagens absolutamente diversos, entendendo? Praticamente um é o oposto do outro. Mas como eu senti uma analogia entre a interpretação do Otton Bastos e a interpretação do Vereza, eu me pergunto se não seria talvez uma boa ideia a gente assistir o São Bernardo brevemente e poder, quem sabe, entendendo, comparar, fazer um cotejo entre a interpretação desses dois gigantes, entendendo, da dramaturgia brasileira. Acho uma ideia muito boa e podíamos convidar o Lauro Escorel. O Lauro, está aí, seria ótimo. Maravilhoso. Mas o Cavi é que sabe se nós temos acesso a essa história. Ele é o produtor dessa história. Só para finalizar, que ocorre aqui, há uma diferença. Há uma distância no tempo de 12 anos. Eu fui ver aqui, entendendo, que o São Bernardo é de 1972 e este entendendo, o São Bernardo de 1984. Eu acho que esse já foi um filme filmado com som direto, né, em que finalmente o cinema novo, entendendo, abandona aquela prática nefasta, entendendo de dublar, né, entendendo que foi assim, entrou na modernidade. Som direto do Jorge Saldanha. Foi fotografia do Rogério Noel. Uma luta, você sabe que, entendendo, que não foi fácil, entendendo, ali o Goulart, entendendo, e ter aquela briga e tal, porque
pessoal não gostava, os produtores não gostavam, ninguém gostava de som direto, mas o som direto deu uma leveza que a gente sente que este filme aqui tem, entendeu? Então, exatamente, o São Bernardo foi um dos primeiríssimos filmes, entendeu, do cinema novo, entendeu, que foi feito com som direto. Foi um som direto antológico, entendeu, que ensejou, inclusive, um simpósio, um debate no MAN, veio um diretor de som francês, entendendo, que veio fazer o Amor Bandido, que veio fazer o Amor Bandido do Barreto, que foi um dos primeiríssimos também filmes, entendendo, de som direto. Ele importou um técnico de som direto, entendendo, e aí nós promovemos uma conversa. Esse filme. O Dragão da Maldade, 1967, 68, pelo amor de Deus, som direto. Já foi direto. Pois é, mas também foi muito antes do tempo também. Não, isso aí tem uma história incrível, isso aí foi bom até o Silvio. O Silvio sabe da história, Escorel, Goulart, todo mundo batalhando para controlar o Nagra, para sincronizar. Era uma mistura de dublagem com som direto, mas era som direto. Essa história do Dragão, depois um dia eu conto. Mas que tal essa proposta aí do São Bernardo, do nosso João Tório, gente? Trazendo o Lauro e o Otto. Mas tem que falar com o Cavi. Eu acho fantástico, muito boa. Muito boa. Eu vou tentar conseguir. Não sei se eu consigo para a semana que vem, mas talvez a gente consiga. Então vai lá. Convida o ator. Hernani, convida o ator de Memórias do Carlos. Antes de você encerrar, eu queria agradecer a sua presença e a presença do Carlinho, do Bigode. Foi genial, do César Elias, último momento, fantástico, todo mundo. Quero que vocês, a gente quer que vocês fiquem, né? Não é uma sessãozinha, todo mundo sai, né, Fernando? Sim. Bem-vindos. São todos absolutamente convidados a acompanharem o Cineclube Casas Casadas, o Cineclube da ABC, do curso da ABC, Rio Filme, ter uma participação que não é só de ver os filmes, mas estar aqui conversando com a gente e acompanhando esse esforço do Cavi em tornar tudo isso viável na prática, e a gente ter a oportunidade de revisitar a história do cinema brasileiro de uma maneira que é muito bonita, que é muito bacana, que é muito viva, porque eu acho que os filmes ficam quando a gente fala deles, quando a gente discute, quando a gente debate, quando a gente troca ideias, quando a gente, na verdade, descobre neles o que, eventualmente, nem na época em que eles foram lançados se percebeu uma ou outra coisa. E, sobretudo, quando a gente percebe que os filmes permaneceram porque eles são efetivamente um fato de cultura maior e continuam aqui dialogando com a gente tantos anos depois. Um filme como Memórias do Cárcere hoje é um filme absolutamente fundamental, na minha visão. É uma defesa da liberdade que é uma defesa permanente. A gente não pode esquecer essa lição básica. Uma sociedade sem liberdade é uma sociedade que vai entrar num buraco sem fim. E o cinema tem esse poder não só de evocar, mas de presentificar aí algo que ainda nos mobiliza de alguma maneira. Então, acho que esse encontro aqui das segundas-feiras, ele tem esse valor maior, que é de nos proporcionar um encontro entre todos nós. Eu acho que isso é super importante nos dias que correm, mas também a possibilidade da gente trazer nossas ideias, nossas impressões, nossas sensações, nossas emoções e colocar isso aqui uns para os outros. Eu acho que isso é que torna vivo, de fato, a cultura, o cinema, a arte e a própria vida. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, agradecer especialmente à ABC e ao curso ABC o convite aqui para mediar essa sessão e as próximas. Me sinto muito feliz de estar aqui participando dessa atividade e convidar todo mundo a ver as próximas sessões e estar aqui conosco às segundas-feiras conversando. Isso é, no fundo, uma grande conversa e uma conversa que, digamos assim, tem um valor maior, que é de fazer disso
algo positivo. Obrigado, boa noite. Estejam todos aí na semana que vem. Um abração. Parabéns, Hernani, pela sua excelente moderação. Obrigado, Silvio. Parabéns, Parabéns, Cavi, pelo seu aniversário. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Cavi. Gente, tudo de bom, saúde e paz. Saúde e Para paz. você também, Fran. Falou. Obrigado a todos vocês. César, grande abraço. Obrigado. Boa semana. Tchau, tchau. Alô. Que pontualidade, Alô, hein? Afonso.